E aí, meninos e meninas, bem-vindos, né? Dando continuidade ao nosso conteúdo. Hoje nós vamos estar lá no capítulo 4, tá? A partir da página 200. Vamos falar um pouquinho sobre climas e os problemas ambientais. Lembrando que na aula anterior nós falamos a respeito das massas de ar, altitude, continentalidade, né? Tudo aquilo que interfere de uma forma ou de outra nas questões de tempo e nas questões climáticas do planeta, tá bom? Então, sobre as zonas climáticas, nós temos como referência, lá na página 200, uma foto aí das zonas climáticas da Terra. Vocês podem observar que a partir da linha do Equador, nós temos a zona tropical, ou seja, a equatorial, zona tropical. E à medida que a gente se afasta da linha do Equador para os polos, as zonas climáticas vão mudando, passando para a zona temperada até a zona polar, ok? Então, a porção da Terra localizada entre os trópicos de Câncer e Capricórnio chama-se zona tropical e é a mais iluminada pelo Sol, ou seja, os raios solares vão incidir diretamente nessa faixa. Também conhecida como zonas de médias latitudes. Essa área recebe os raios mais inclinados e por isso não são tão aquecidos quanto a zona tropical, ou seja, aqui na parte superior e inferior, os raios não são diretamente sobre a superfície do planeta. Então, o aquecimento é menor. Já bem distante da linha do Equador estão as áreas mais frias da Terra, que a gente chama de zonas polares. Os raios solares incidem de forma bem inclinada nessas regiões, motivo pelo qual são muito menos aquecidas. Correspondem às zonas climáticas de elevada latitude. A gente pode identificar isso nesse globinho que eu falei para vocês aí na página 200. Na sequência, vocês vão ver um mapa mundi, que mostra os tipos de clima de todo o planeta. A partir da linha do Equador, nós vamos ter um diferencial. Observem com carinho isso aí e vejam a legenda também. Os climas quentes do planeta. Nós temos aí na faixa da zona tropical, como foi dito, Zona tropical e equatorial. Na maior parte delas, a gente pode verificar temperaturas bem altas. Por ser quente, há muita evaporação na superfície líquida, nos oceanos, nos rios, nos mares. E essa evaporação vai favorecer também a formação das chuvas. Assim, com essas nuvens, as chuvas em geral, de convecção, que são aquelas chuvas rápidas, que a gente já estudou, está relacionada com o calor, a umidade e a evaporação, que é maior nessas regiões. As altas temperaturas e a umidade influenciam também o desenvolvimento das formações florestais. Então, a floresta amazônica é um resultado de toda essa junção climática. A temperatura, o próprio aquecimento, a evaporação, a umidade, tudo isso. Então, as principais características da zona tropical são temperaturas médias aí são superiores a 18 graus, uma pequena amplitude térmica anual, que geralmente ela é inferior a 6 graus. Em áreas de chuva intensa surgem as florestas e as áreas de pouca chuva desenvolve-se a vegetação arbustiva, que é o caso do cerrado. Rios com grande volume de água em toda a parte do ano. E a umidade do ar também é muito elevada, principalmente nas áreas com maior índice de chuva. O clima equatorial, o próprio nome já fala, em toda a faixa do Equador, próxima à linha do Equador. Nós temos uma incidência de raios solares alto, principalmente próximo ao Equador, gerando uma temperatura elevada. As temperaturas médias aí vão variar de 24 graus até 27 graus, com a amplitude térmica baixa em torno dos 4 graus. Lembrando que a amplitude térmica é a diferença da máxima e da mínima temperatura do dia, ou do mês, ou do ano, dependendo do cálculo. E, no caso, fazer calor durante o ano todo, Ele é encontrado nessa região do Brasil, principalmente na parte amazônica e na região central da África e sudeste também asiático. O clima tropical é um típico das regiões localizadas nos trópicos. Lembre-se, façam referência: clima equatorial, linha do Equador; clima tropical, clima próximo nas regiões dos trópicos, tá?
principalmente o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer. Nos continentes, o clima tropical são mais quentes e secos, próximo ao mar, mais úmidos. Esse clima tem média mensal em cerca de 20 graus, com suas estações bem definidas. Verão, estação mais úmida, e inverno mais seco. Já nas regiões litorâneas, a umidade é maior durante todo o ano em razão do oceano, ou seja, do mar. O clima desértico, o próprio nome já fala, deserto, não é? As temperaturas são bem altas, são superiores aos 35 graus durante o dia e pode chegar a 0 grau à noite. Tá? Isso é uma característica típica das regiões de deserto. Muito calor, muita incidência de raios solares durante o dia e pouco calor, ou seja, perda de temperatura muito rápido durante a noite. Por isso ele esfria bastante. Calor extremo durante o dia e frio durante a noite. Isso nos desertos. No final da tarde e início da noite, o tempo resfria rapidamente, abaixando a temperatura. Com pouca chuva, né? O clima desértico também ele é seco durante todo o ano. Os climas temperados e frios já são aqueles climas que estão bem já na próxima já às regiões polares. Eles ocorrem nas zonas temperadas ou subtropicais do planeta, localizadas em também os trópicos de Câncer e Capricórnio e o Círculo Polar Ártico e Antártico. Portanto, em latitudes bem maiores e as das zonas tropicais. Isso significa que há uma região temperada no hemisfério sul e outra também no hemisfério norte. Como a zona temperada da Terra é muito vasta, podendo estar em latitudes maiores ou menores, o clima dessas regiões também é variado. O temperado continental, como o próprio nome diz, é um clima que ocorre no interior do continente. Temperaturas médias do mês mais quente não ultrapassam os 22 graus. É a média do mês mais frio inferior a 0 grau. Com média tão distante entre a máxima e o mínima, a amplitude térmica desse clima é elevada. Como é frequente no interior do continente, há pouca chuva, porque as áreas estão distantes da umidade do mar. Quando ocorre precipitação, pode ser de forma de neve. Então a chuva ocorre sempre em forma de neve nessas regiões aí. O temperado oceânico tem a influência do mar, o próprio nome fala, né? Temperado oceânico, marcante nas regiões de clima temperado oceânico. A umidade do oceano provoca chuvas praticamente todo o ano, principalmente nas áreas litorâneas. E as temperaturas médias anuais ficam em torno dos 20 graus. O clima frio, o nome também já fala, frio, típico das áreas de latitudes mais elevadas da zona temperada. Ou seja, latitudes elevadas, quanto mais alta, maior a latitude, não é isso? Ou seja, nas regiões mais próximas dos polos. Média aí, não ultrapassa os 20 graus e a média do mês frio é inferior a 0 grau. A região sul do Brasil agora, recentemente, essa semana, nevou bastante, principalmente próximo em Curitiba, aqui no Brasil. São um exemplo de clima frio. Não ocorrem muitas chuvas durante o ano e as precipitações, a chuva ocorre em forma de neve. O clima mediterrâneo, esse aqui ele já ocorre lá no Mediterrâneo, nas regiões próximas à Rússia, um pouquinho acima da Europa, e é o inverso do clima tropical aqui do Brasil. O nosso clima tropical, nós temos um inverno seco e um verão chuvoso. Lá no Mediterrâneo, já é o contrário. É inverno chuvoso e verão seco. O clima polar, isso não precisa nem falar, né, gente? Polar já é o extremo do planeta, é o extremo frio do nosso planeta. Média aí mais ou menos 10 graus e sempre inferior a 0 grau. Isso tanto no norte quanto no sul. E os problemas ambientais atmosféricos, a gente tem vários que a gente pode estar citando, A saúde, por exemplo, nossa, tem muito a ver com o ar que nós respiramos. A poluição que tem neles, provocados, jogado pelos carros, pelas indústrias. São muitos os problemas ambientais atmosféricos que nós temos e que prejudicam a nossa saúde. E também todo o equilíbrio do planeta. O efeito estufa e aquecimento global é um exemplo. O efeito estufa é o fenômeno natural que ocorre
na Terra, por meio do processo dos gases, né, como o dióxido de carbono e o metano, que retém o calor na atmosfera. Contudo, alguns estudiosos dizem que as ações humanas aumentaram esse efeito quando liberaram grande quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera. Esses gases são liberados principalmente na queima de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo, o que aprisiona uma maior quantidade de calor na atmosfera. Essa é a questão do efeito estufa. O aquecimento global é um aumento proporcional da temperatura média do planeta, verificado nas últimas décadas. Muitos estudiosos também entendem que o aquecimento como um fenômeno natural causado pela dinâmica do próprio planeta. A temperatura do planeta, no caso. É causado pela emissão também de gases de efeito estufa na atmosfera, originados principalmente pelos veículos, pelas indústrias e as queimadas em excesso, que esse ano foi bastante. E alguns índices estejam provocando o derretimento. Alguns dizem que estão provocando o derretimento em algumas geleiras do nosso planeta, aumentando assim o nível dos oceanos e provocando algumas inundações em áreas litorâneas. Tá? A inversão térmica, o próprio nome já fala. Inversão é o quê? É o fenômeno climático urbano. As consequências a gente pode perceber isso no inverno, quando o ar frio mais denso, pesado, ocupa o lugar do ar quente próximo à superfície. Isso aqui, gente, nada mais é do que o ar frio que está na parte superior da atmosfera, durante o período da noite ele desce e o ar quente que está mais próximo da superfície sobe. Isso durante a noite. E durante o dia, o que vai acontecer? Vai haver a inversão de novo. O ar frio que estava embaixo vai subir um pouco mais da superfície para a atmosfera e o ar quente que estava em cima desce, fazendo com que tenha esse aquecimento normal durante o dia. Então, inversão, o próprio nome já fala, uma inversão térmica, uma troca de calor e frio durante o dia e a noite. E a ilha de calor, que é a parte também bem interessante, é aquele calor que se forma em determinadas partes da cidade, por exemplo, onde há mais retenção de calor. Por exemplo, o centro da cidade, onde você vai ter mais asfalto, mais construções de concreto, menos arborização, pouca circulação de ar, e isso vai haver um aquecimento maior. Então você sai do centro da cidade e vai para a periferia, você vai ver essa diferença de temperatura. Então o centro forma-se uma ilha, por isso que diz ilha de calor. A concentração de calor é maior devido a todas essas questões. E também os poluentes que são jogados na atmosfera, que ajuda e vai propiciar esse aquecimento maior no centro. Quanto mais carros, mais concreto, mais asfalto, mais a ilha de calor vai ser intensa. E por último, a chuva ácida, que ela se refere à quantidade de ácidos que são jogados na atmosfera. Esses ácidos vão se juntar às gotículas na formação das nuvens e se precipitar em forma de chuva. Isso acontece muito em regiões de indústrias, em regiões industriais, em que a poluição atmosférica é muito intensa. Qual é o problema da chuva ácida? Principalmente para as plantações, hortaliças, hortifrutigranjeiros, que vai causar uma acidez maior no solo e acaba matando ou queimando essas plantas, maçãs e outras. Danifica algumas estruturas por causa da acidez, desgaste em metal, em algumas rochas também. E para o ser humano, o dano não é tão grande, mas é questão pulmonar, alguma alergia que as pessoas podem ter devido a essa quantidade de ácidos, ok? Então aqui a gente finaliza essa parte, as atividades vão estar logo na sequência, qualquer dúvida me acionem, mandem mensagem. Então, próxima aula nós vamos finalizar e já entrar no nosso capítulozinho 8. Beijo para vocês e até a próxima e fiquem com Deus.